Vice de futebol Marcos Braz dá declaração polêmica sobre permanência de Vitor Pereira e fala sobre reforços. Dirigente confirmou concorrência por volante colombiano Matheus Uribe e abriu o jogo sobre renovações. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 na Sagete, vem comigo, assista até o final para você não perder nenhum detalhe. Após o treino do Flamengo, na manhã de hoje, o vice de futebol Marcos Braz conversou com a imprensa no Ninho do Urubu. O dirigente comentou sobre possíveis reforços, falou sobre renovações e sobre o trabalho do Vitor Pereira. Questionado se a final do Campeonato Carioca poderia interferir na sequência do trabalho do técnico português, Braz deu uma declaração polêmica e não pensou duas vezes. De acordo com o dirigente, o português foi contratado pensando em todo o ano de 2023. Ou seja, em caso de tropeço para o Fluminense, o treinador será mantido. Palavras de Marcos Braz. Vitor Pereira é o técnico do Flamengo. Está trabalhando. Foi contratado para a temporada inteira. Vamos acompanhar essas declarações do Marcos Braz no CT Jorge Elal, porque ele falou sobre outros assuntos também, né? Falou sobre reforços, foi cobrado por que o Flamengo até agora não trouxe os jogadores para o técnico português, falou sobre renovações. Vamos acompanhar aí vice de futebol Marcos Braz. A permanência do Vitor Pereira depende do resultado aí da final do Campeonato Carioca? O Vitor Pereira é o técnico do Flamengo. Está trabalhando aí, foi contratado para a temporada inteira. Braz, faltando poucos dias para o encerramento da janela internacional e também o Flamengo tem que mandar a lista para a Conmebol da Libertadores. Vocês pretendem fazer mais alguma contratação além do Gerson e desse pré-contrato com o Rossi? Não, a gente está trabalhando para isso. O último dia dessa janela, dia 3, né, antes que feche aí sim para o meio do ano, a gente está vendo algumas possibilidades. Agora a gente vai contratar quem a gente entenda que possa resolver alguns problemas nossos. O Braz, estão falando muito dos nomes do Matheus Uribe e do Fabrício Dias, né? Fabrício Dias é invenção. Então, mas o Matheus Uribe procede, interesse. Procede. E o Flamengo procura o quê? Lateral? Aliás, são bastantes nomes que aparecem assim. A gente não tem aqui como o hábito de ficar negando o jornalista, então a gente fica quieto. Mas tem 2 meses aí que, até por situação que os resultados não vêm, que se falam, se especulam muitos nomes que jamais foram pensados aqui dentro. Mas como é que está essa situação do Matheus? Você falou que procede, então? É um desejo do Flamengo, não é fácil, por mais que ele tenha um contrato até o meio do ano, mas existem outros clubes europeus e o Flamengo vem tentando ajustar com o empresário, com as pessoas envolvidas, para que a gente possa conseguir esse jogador para ajudar a gente aí durante 3 anos, 4. O Braz, o Papa chegou a falar aqui rapidamente sobre posição. A gente viu toda a tentativa de Ângelo, enfim, a gente sabe que é um estilo de jogador que o Vitor Pereira gosta muito. A prioridade seria um jogador mais ou menos assim, de velocidade pela ponta? Sim, o Vitor, desde o começo, ele conversou com a gente, ainda antes de estar oficialmente aqui dentro, uma semana antes, 10 dias antes, a gente conversou do elenco, conversou de tudo. Ele falou e perguntou qual era a possibilidade de contratar 1 ou 2 jogadores. A gente ainda, infelizmente, a gente não conseguiu entregar esses jogadores para ele, mesmo com a contratação do Ayrton Lucas, que as pessoas, eu acho que esquecem que o Ayrton Lucas só estava só emprestado. A gente conseguiu fazer a contratação dele, do Gerson, que eu acho que era um desejo de todos. Também passou pelas decisões do Vitor Pereira. Enfim, a gente está tentando aí para fazer as entregas aí que a gente ainda não conseguiu fazer.
Mais uma aqui, Braz. Então, sobre os jogadores que estão em final de contrato, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Davi Luiz, vocês já estão conversando, já que a partir do meio do ano eles já podem assinar pré-contrato com outro clube? Como é que está isso? Para renovação? Mas isso aí na hora certa a gente vai começar a tratar desse assunto. A gente não tem nenhum desconforto, os jogadores não têm absolutamente nenhum desconforto em relação a isso aí. Para que tiver um momento mais tranquilo, um momento mais propício, a gente vai chegar, vai sentar e vai resolver. A gente nunca teve nenhum tipo de problema. Eu acho que, pelo menos nesses 4 anos aí, eu acho que a gente não perdeu nenhum jogador porque a gente queria renovar e deixou de renovar. Os jogadores que saíram que era uma decisão técnica, uma decisão que a gente não iria renovar. Então a gente não tem esse medo. Mas lógico, na hora propícia, quando estiver mais tranquilo, as coisas estiverem mais acomodadas, a gente vai fazer o que tem que fazer. Beleza? Valeu. Aí a palavra do vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Vamos ao primeiro ponto sobre Vitor Pereira. Não deixa de ser uma declaração polêmica. O torcedor não entendeu quando ele bancou, mesmo em caso de derrota ou a perda do título do Campeonato Carioca. Ele disse: Vitor Pereira é o técnico do Flamengo, está trabalhando aí, foi contratado para a temporada inteira. Isso na pergunta do repórter, né, que falou que se o Flamengo não fosse campeão carioca, se aconteceria alguma coisa. Bom, eu já ouvi em outros momentos o Braz defender vários técnicos do Mengão. Eu me recordo que o Rogério Ceni, quando estava balançando do cargo, ele disse: olha, se o Rogério Ceni pular do avião de paraquedas, eu pulo junto. O Renato Gaúcho, a mesma coisa, ele chegou a defender. O Renato colocou o cargo à disposição. Quando tomou 3-0 do Atlético Paranaense, foi eliminado da Copa do Brasil. Ele segurou o Renato Gaúcho e deu no que deu. Também sobre a situação do Dorival Júnior, ele fez questão de deixar claro em um determinado momento da temporada passada que não seria um problema a renovação com o Dorival. E aí fez tudo ao contrário. E sequer admitiu os erros de planejamento, né? A falta de reforços, as férias, quase 60 dias para o elenco, trocar um treinador vitorioso por um treinador que não conquistou nada e bancando o Vitor Pereira aí, mesmo em caso de derrota para o Fluminense. Sobre reforços, o dirigente disse: infelizmente, a gente ainda não conseguiu entregar esses jogadores para ele. Mesmo com a contratação do Ayrton, as pessoas esquecem, o Gerson chegou, a gente está tentando fazer essas entregas. Mas até agora, nada. A diretoria está em câmera lenta. Inclusive, ele citou aí a data do fechamento da janela, dia 3 de abril, hoje são 25 de março. Sobre Fabrício Dias, ele disse: é invenção. São muitos nomes que aparecem. O Uribe, sim. O Uribe é um desejo do Flamengo e não é fácil. Ele tem contrato até o meio do ano, disputado por clubes europeus, mas o Flamengo está tentando. Ele confirmou a concorrência, né, em cima do volante colombiano, Matheus Uribe. Estamos nos ajustando com o empresário para que possa conseguir esse jogador por mais 3 anos ou 4, revelou aí o Braz, que disse ainda: a gente está trabalhando aí para ter reforços até o fechamento da janela. A gente vai contratar quem a gente entenda que possa resolver alguns problemas nossos. Bom, ele foi questionado a respeito das renovações de contrato com craques da equipe aí, né? O zagueiro Davi Luiz, o meia Everton Ribeiro, o atacante Bruno Henrique. Sem meias palavras, Marcos Braz reiterou que os contratos serão acertados na hora certa e que não tem medo de perder os atletas. Na hora certa, vamos conversar sobre esse assunto. A gente nunca teve qualquer tipo de problema, a gente não tem nenhum desconforto. A hora que tiver um momento mais tranquilo, a gente vai resolver. Palavras aí do Marcos Braz nessa mini coletiva. Olha, o Marcos Braz, ele foi muito criticado com essas falas, né? Principalmente em não admitir o planejamento errado, porque o Marcos Braz estava sumido, né? E aí resolveu aparecer hoje no Ninho para falar sobre isso. Confirmou o Uribe, disse que o Fabrício Dias, uruguaio, é viagem, invenção, né? Bancou o técnico Vitor Pereira para a sequência da temporada, disse que o português foi contratado para o ano, mesmo sem conquistar, né, algum título. E aí, o torcedor agora vai opinar, vai deixar o seu comentário aqui no vídeo do Rafla. O que você achou das declarações de Marcos Braz, vice de futebol? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom,
falar aqui da nossa ação, né? O sorteio relâmpago do Clube do Rafla, 5 camisas que a gente lançou ontem. E eu falei que se a gente chegasse a 100%, o sorteio seria hoje pela Loteria Federal. O que não aconteceu, a gente não chegou a 100%, batemos aí 70%. Foi rápido essa ação, né? 5 camisas por apenas 5 centavos aí, com cotas promocionais. Você adquire o seu número, dá tempo ainda de participar. Restam 30% para a gente finalizar essa ação. E aí, como o sorteio da Loteria Federal acontece toda quarta e todo sábado, hoje sábado não vai dar tempo de fazer hoje, vai ficar para quarta-feira, dia 29 de março. Ou seja, quarta-feira, dia 29 de março, teremos 2 sorteios. Esse, o sorteio relâmpago, quem adquiriu os números, guarda aí direitinho. E aquele primeiro sorteio, né, do Clube do Rafla, valendo um iPhone 14 ou 5 mil no Pix e vários mantos do Mengão. Então vamos ter aqui 10 contemplados no sorteio ao vivo pela Loteria Federal na próxima quarta-feira, dia 29 de março, 7 da noite. Se você chegou até aqui, é muito importante deixar o seu like ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, botão aqui embaixo, e também dá uma olhada lá no nosso site. Agora estamos com uma plataforma própria, é o site clubedorafla.com.br. Várias ações iremos realizar por lá, para você e por você, torcedor rubro-negro. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!